Olá, meus irmãos, graça e paz, comunidade, tudo bem com vocês? Assim como nós temos feito nos meses anteriores, nesse ano de 2026, nós estamos iniciando todo mês com um decreto do Senhor, declarando esse decreto sobre as nossas vidas, sobre a nossa jornada dentro daquele mês, e hoje não é diferente. Eu estou aqui para falar sobre o mês de março, nesse primeiro dia do mês de março, o decreto do Senhor para as nossas vidas está lá em Josué, capítulo 1, versículo 3, que diz: assim como eu prometi a Moisés, todo lugar que vocês colocarem a planta dos vossos pés, eu tenho dado a vocês. É interessante você notar que Deus vai dar algo, mas isso vai depender de a gente colocar os nossos pés. E o que significa aqui os nossos pés dentro daquilo que Deus vai nos entregar? Quer dizer que a nossa vida tem que estar aplicada dentro daquilo. Eu e você tem que haver uma entrega da nossa vida para aquilo que Deus tem para nós. Deus não vai dar nada para nós se a gente não tiver entregue aquilo, se a gente não tiver, disposto a entrar dentro daquele ambiente. No livro de Ezequiel, Deus tem um rio à frente dele, e ele entra, e à medida que ele entra, a Bíblia vai falando sobre o caminhar dentro daquilo. Ele está com as águas no joelho, ele está com as águas nos artelhos, ele está com as águas nos joelhos, com as águas nos lombos, e depois com as águas onde ele não tem mais pé, ele tem que nadar. Então, a entrega de Deus, do rio de Deus, daquilo que ele tem para fazer para a gente, vai depender de a gente entrar. Você tem que colocar os seus pés naquilo, e essa é a direção que Deus tem falado comigo, e eu acredito que é uma direção para o nosso mês. Deus quer entregar, mas você precisa entrar. Deus quer dar, mas você precisa estar disposto, a conquistar. Quando Josué, logo em seguida, Deus falou dessa palavra, de tudo que ele colocar aos pés, Deus tem dado como herança para eles, como porção deles. Há um desafio para o povo de Israel. O desafio é: vocês vão colocar os seus pés nas águas do Jordão, e quando vocês colocarem os pés nas águas do Jordão, as águas vão parar, e ali vai criar um caminho de seco para que o povo possa passar. E é exatamente isso que acontece. A Bíblia diz lá em Josué capítulo 3, versículo 15, que quando os sacerdotes colocam os pés nas águas do Jordão, as águas então elas são paradas, e ali é criado um ambiente seco, uma estrada seca para que o povo pudesse atravessar. E a Bíblia diz lá em Josué capítulo 4, versículo 18, que quando os sacerdotes tiram os pés das águas e tiram os pés do leito do rio do Jordão, e coloca novamente os pés em terra seca, então as águas voltam ao seu lugar normal, o Jordão volta para sua natureza normal, para o seu natural. É engraçado isso, porque isso tem um sentido e tem uma revelação para o nosso coração. Toda vez que eu coloco os pés em algo que Deus quer que eu conquiste, que Deus quer que eu atravesse, aquilo sai do natural e entra no modo sobrenatural. E quando eu tiro os pés daquilo, aquilo sai do modo sobrenatural e volta para o modo natural. O ponto é que tudo aquilo que você está disposto a colocar os seus pés, Deus está disposto a colocar sobre aquele ambiente algo sobrenatural da parte dele, para que aquilo entre em um modo onde você possa conquistar, onde você possa atravessar. Então, meu irmão, nesse mês de março, esteja disposto a colocar os pés, não só no mês de março, porque esses decretos do Senhor não são para a gente só caminhar no mês, mas é para a gente carregar com a gente como uma palavra de segurança, como uma palavra de paz, como uma palavra de autoridade para a nossa vida. Então, esteja pronto para colocar os pés naquilo que Deus tem colocado à sua frente, porque este lugar Deus vai te entregar como porção e como herança. Todo lugar que vocês colocarem a planta dos vossos pés, eu tenho dado a vocês como porção, como herança. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Esse é o decreto do Senhor para o nosso mês de março. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.